O projeto de zeólitas entrou no seu 28º mês de execução, tendo como marco atual a produção de zeólitas em escala piloto para as diferentes aplicações detergentes, captura de CO2 e fertilizantes. Lotes de material têm sido produzidos semanalmente no reator com capacidade de 500 litros, tornando possível a produção de cerca de 25 kg de zeólitas por batelada. Para a aplicação como detergentes, testes estão sendo realizados na composição de detergentes em pó, a fim de avaliar o desempenho frente a produtos comerciais. Quanto à captura de CO2, testes de capacidade de adsorção foram realizados e os resultados demonstraram uma qualidade de produto equivalente às zeólitas comerciais que são destinadas a essa aplicação. Uma importante etapa que tem avançado é a síntese de zeólitas para uso como fertilizantes de liberação lenta, sendo incorporados diferentes macronutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio. Para essa aplicação, zeólitas foram preparadas para o primeiro teste em campo de demonstração, tendo como cultura o milho. Como próximas etapas estão previstas mais produções na unidade piloto, considerando principalmente a otimização da produção com o uso de resíduo de alumínio. Para as aplicações, o foco está também na produção de mais zeólitas para o cultivo de soja em campo de demonstração. Além do acompanhamento do desempenho como fertilizantes, testes das zeólitas para detergentes e captura de CO2 continuarão sendo realizados, bem como a otimização dos testes de conformação em escala piloto. É a Diamante e a SATIC trabalhando juntas para promover uma transição energética justa. O envelhecimento do material é tão mais severo quanto maiores as condições de tensão e temperatura a que o material está submetido. A análise pelo método de elementos finitos, MEF, tem como objetivo identificar as regiões mais solicitadas térmica e mecanicamente durante a operação. A análise MEF pode ser realizada a partir de um modelo tridimensional de elementos finitos construído em programa apropriado. O modelo deve contemplar os principais componentes definidos no planejamento, incluindo os componentes da linha de vapor superaquecido. Para a análise MEF, é necessário o levantamento dos dados geométricos e operacionais da linha, do coletor e dos suportes, que devem passar por uma inspeção visual, confirmando seus posicionamentos. Os resultados da análise MEF servem para indicar os pontos de máxima solicitação termomecânica, sendo estes os locais de onde devem ser retiradas as amostras para ensaios de fluência. A análise de elementos finitos realizada vai definir os pontos mais críticos do componente a ser estudado. Nestes pontos serão removidos material para os ensaios subsequentes em amostras reduzidas, para identificar a composição química, a dureza e a microestrutura dos materiais e posteriormente realizar o ensaio de fluência pelo método de Small Punch Creep Test. Diferentes técnicas têm sido utilizadas para a remoção de material em campo. Para que o ensaio em amostra reduzida seja considerado não destrutivo, é fundamental que a quantidade de material a ser removida não comprometa a seção resistente do componente e o acabamento superficial seja de boa qualidade. Tais características são fundamentais para que não se introduza concentradores de tensão e possíveis alterações microestruturais por efeitos térmicos. Para tanto, o método selecionado para a remoção da amostra foi a usinagem com ferramenta de corte semicircular com revestimento de material compósito, chamado Scooping Shell. Este método permite a remoção de pequenas quantidades de material sem comprometer mecanicamente o componente, desde que atendidos os parâmetros de rotação, velocidade de avanço e profundidade de corte. Na etapa de preparação dos corpos de prova, as amostras são seccionadas longitudinalmente em espessuras de 0,7 de milímetro. Depois são estampadas para se obter discos de 8 milímetros de diâmetro. Posteriormente são lixadas e polidas, utilizando-se lixas com granulometria de 320 e 1200. Neste processo, a espessura precisa ser reduzida para valores tão baixos quanto 0,5 de milímetro, com tolerância de 0,5 de milímetro e rugosidade em ambos os lados inferior a 0,24 RA.
Isto se faz necessário visto a interferência da rugosidade do corpo de prova durante a sua conformação, devido ao efeito de membrana. Além disso, as restrições geométricas e de forma promovem repetitividade dos ensaios de Small Punch Creep Test. A dureza fornece uma indicação da degradação do material do ponto de vista de perda de sua resistência mecânica. Para cada corpo de prova onde são realizadas as análises metalográficas, devem ser realizados ensaios de microdureza Vickers, uma vez que as áreas inspecionadas, em função do seu tamanho reduzido, não comportam medidas de dureza convencional. Os resultados de microdureza serão convertidos para dureza, comparados com os resultados de dureza medidos em campo e com os valores nominais do material utilizado na confecção do componente inspecionado, de forma a se ter uma noção em campo. Este procedimento é longe de ser o ideal do ponto de vista científico experimental, mas é o possível dentro de uma análise de engenharia. É importante lembrar que os valores de dureza se relacionam com limites de escoamento e resistência por meio de equações de conversão, o que permite comparar com as propriedades mecânicas do material especificado ou de projeto. A metalografia de luz visível tem como objetivo verificar a evolução de fases como a ferrita, perlita e bainita, além da degradação microestrutural do material, que geralmente ocorre através da esferoidização de carbonetos e pela formação de vazios de fluência. Em função do grau de degradação microestrutural, o material pode ser classificado no estado como fornecido até em estágios mais degradados, quando o material está no final de vida.